Barcelona. O coração da Guarda Urbana. A Guarda Urbana é a polícia municipal, semelhante à Guarda Municipal brasileira, responsável pela segurança local, trânsito e ordem pública nas cidades espanholas. Um corpo de segurança respeitado, mas dentro dos seus muros, as dinâmicas não eram muito diferentes das de qualquer outro escritório. Só que aqui, os protagonistas carregavam pistola, e a adrenalina do trabalho de rua misturava-se perigosamente com a vida pessoal. Neste ambiente germinou uma das histórias de true crime mais chocantes da história recente da Espanha. Tudo girava em torno de uma mulher e dois homens, todos agentes. Rosa, Albert e Pedro. 3 colegas de uniforme, 3 vértices de um triângulo que se revelou fatal. Rosa Peral, a figura central, era uma agente carismática e complexa. O seu apelo era inegável, a sua personalidade magnética. Entrou na corporação com uma história de fundo que incluía uma relação anterior marcada por episódios de tensão e denúncias. Na Guarda Urbana, rapidamente se tornou o centro das atenções. A sua vida, tanto dentro como fora da delegacia, comissaria, era um turbilhão constante. Os seus colegas a definiam como impulsiva, dramática e com uma necessidade constante de ser o foco. Esta instabilidade levou-a a envolver-se em várias relações simultâneas, criando uma tapeçaria de ciúmes e segredos. Um dos homens que caíram na sua órbita foi Albert Lopes. Albert e Rosa partilhavam uma história de trabalho e pessoal mais longa que os outros. Tinham sido namorados no passado, uma relação intensa, tóxica, cheia de rupturas e reconciliações dramáticas. A deles era a clássica relação de idas e vindas. Conheciam-se bem, demasiado bem. Partilhavam não só as informações internas da corporação policial, mas também confidências, fraquezas e, segundo se descobriu mais tarde, a inclinação a manipular situações em benefício próprio. Eram, em essência, cúmplices na gestão da sua própria vida no quartel. Mesmo depois de a relação romântica ter arrefecido, a sua conexão emocional e profissional manteve-se perigosamente viva, alimentada pela curiosidade e pelo controlo mútuo. A entrada de Pedro Rodrigues na vida de Rosa supôs uma tentativa, aparente, de buscar estabilidade. Pedro era um agente com uma personalidade distinta. Mais reservado, menos dado ao drama que rodeava constantemente Rosa e Albert. Quando Pedro e Rosa iniciaram o seu relacionamento, parecia que ela procurava uma âncora, uma via de escape da voragem com Albert. Pedro a introduziu no seu círculo, a relação formalizou-se e, para muitos, era o caminho para a normalidade. O casal instalou-se na casa de Rosa em Vila Nova i la Geltrú, município, cidade próxima a Barcelona, na Catalunha, partilhando a rotina com as 2 filhas dela. A imagem pública era a de um casal consolidado, 2 agentes da lei que partilhavam a vida. Mas esta fachada de estabilidade era frágil. Sob a superfície, a sombra de Albert Lopes era longa. Apesar de Rosa e Pedro estarem juntos, a comunicação entre Rosa e Albert nunca cessou. Mensagens, chamadas, encontros, supostamente casuais, que mantinham viva a chama da antiga relação ou, pelo menos, a cumplicidade. Pedro estava consciente desta conexão, e a insegurança foi se instalando na sua vida. As discussões tornaram-se frequentes e a tensão na casa crescia. Rosa, nas suas declarações posteriores, tentaria pintar Pedro como um homem ciumento e controlador, buscando justificar a espiral de violência emocional que se instalara. Contudo, as evidências apontariam que eram os segredos dela e a persistente presença de Albert que envenenavam a relação. O clímax desta toxicidade foi alcançado nas semanas prévias ao crime. Os 3 agentes viram-se envolvidos num escândalo anterior, um incidente que ocorreu em Montjuïc, uma famosa colina e parque na cidade de Barcelona, e que implicou uma denúncia, que finalmente foi arquivada, e um forte foco mediático sobre a unidade. Rosa e Albert, de novo, agiram como uma frente comum, partilhando o estresse e a gestão da crise. Este episódio serviu para unir os seus laços de cumplicidade e distanciar ainda mais Rosa de Pedro. Pedro sentia-se isolado, um terceiro incômodo numa dinâmica que ele não terminava de entender e da qual não conseguia escapar.
A relação com Pedro Rodrigues tinha chegado a um ponto sem retorno. Os planos de futuro desvaneciam-se sob o peso das contínuas infidelidades de Rosa e a pressão constante de Albert. Acredita-se que Pedro tinha tomado a decisão de romper. Isso era inaceitável para Rosa. A perda de controle sobre a situação, a ameaça de que Pedro pudesse revelar aspectos da sua vida pessoal e profissional, ou simplesmente a humilhação de ser abandonada, empurraram os acontecimentos para o abismo. A casa de Vila Nova e La Geltrú, que devia ser um refúgio da vida policial, converteu-se no cenário final. Na noite de 1 para 2 de maio de 2017, o álibi oficial de Rosa era simples: ela estava em casa com Pedro. As filhas dormiam no andar superior. Mas a realidade, segundo a acusação, foi muito mais sinistra. Acredita-se que Albert Lopes foi instigado por Rosa, ou que ambos planearam com frieza a eliminação do obstáculo que era Pedro. O modo como o assassinato ocorreu continua a ser um ponto de debate nos detalhes, mas a conclusão da justiça foi clara: Pedro foi assassinado nessa casa, de forma violenta, provavelmente enquanto dormia ou num momento de indefesa. O móvel não era apenas a eliminação de um amante incômodo, mas uma ação desesperada para manter a imagem de Rosa, para evitar a ruptura e, talvez, para recuperar uma dinâmica tóxica com Albert que ambos pareciam necessitar para se sentirem plenos. A paixão, os ciúmes e a necessidade de controle misturaram-se com uma alarmante falta de escrúpulos. O que aconteceu depois do assassinato não foi um ato impulsivo, mas uma execução friamente calculada de um plano para apagar todos os vestígios. A ação conjunta de Rosa e Albert, dois agentes treinados para a investigação, foi utilizada para cometer e encobrir o crime. Livrar-se do corpo tornou-se a prioridade, e para isso idearam um álibi perfeito, ou o que eles acreditaram que era um álibi perfeito: simular o desaparecimento de Pedro e, ao mesmo tempo, fazer desaparecer o seu cadáver da maneira mais expedita possível. O corpo de Pedro Rodrigues foi transportado na bagageira, porta-malas, do seu próprio carro, um Volkswagen Golf. O destino escolhido foi o Pantano de Foix. Pantano refere-se a um reservatório, uma represa, barragem. Foix é o nome da área, localizada numa região isolada perto de Barcelona. Não era uma escolha casual, era uma zona isolada, arborizada, de difícil acesso. A escolha do fogo como método de eliminação do corpo e das provas foi a chave para a encenação macabra. O uso de combustível para acelerar a calcinação do veículo, com o corpo de Pedro no interior, demonstrou uma intenção clara: converter Pedro em cinzas, fazê-lo desaparecer por completo, e que a única coisa que ficasse fosse a carcaça metálica de um carro carbonizado, impossível de rastrear. Uma vez consumado o crime, a máquina da mentira pôs-se em marcha. Rosa e Albert agiram como se nada tivesse acontecido. Voltaram às suas rotinas, ao seu trabalho, tentando projetar normalidade. Mas a ausência de Pedro era uma mancha demasiado grande para ser ignorada. O agente não tinha comparecido ao trabalho. O seu telemóvel, celular, estava desligado. Rosa foi a encarregada de ativar o alerta de desaparecimento, uma jogada magistral de manipulação. Mostrou-se preocupada, ansiosa, dando declarações à polícia que estavam desenhadas para desviar a atenção. Sugeriu que Pedro se tinha ido embora voluntariamente, que tinha sido vítima de uma crise pessoal, que estava depressivo. Tentou pintar um retrato de Pedro que justificasse a sua repentina e silenciosa ausência, em vez da verdade, que tinha sido assassinado por ela e pelo seu ex-amante na casa onde viviam. Este triângulo, forjado nos corredores de uma delegacia e consumado na intimidade de um lar, não só destruiu uma vida, mas pôs em xeque a credibilidade de uma corporação policial. A traição entre colegas de uniforme elevou o caso a uma categoria de choque público e mediático. 6 anos de história pessoal, profissional e passional resumiram-se numa noite de horror. O álibi já estava escrito: Pedro tinha se ido. Mas o destino e a imprudência dos assassinos em breve revelariam a verdade, uma verdade muito mais terrível do que qualquer desaparecimento voluntário. A contagem decrescente para o achado do veículo calcinado já tinha começado.
O silêncio que se seguiu ao assassinato de Pedro Rodrigues na madrugada de 2 de maio de 2017 foi ensurdecedor. Para Rosa Peral e Albert Lopes, a prioridade imediata não era a culpa ou o arrependimento, mas a execução impecável do seu álibi. Tinham passado de agentes da lei a criminosos agindo contra o tempo e a lógica. A estratégia central era simples: Pedro não estava morto, tinha-se ido embora. Rosa Peral foi a primeira a ativar a maquinaria da mentira. Dias depois da noite do crime, apresentou-se à polícia para formalizar a denúncia do desaparecimento do seu companheiro. A sua atuação foi meticulosa, digna de alguém que conhece em primeira mão os protocolos de busca e as perguntas que se fazem nestes casos. Mostrou-se aflita, preocupada, mas com um controle absoluto da narrativa. Ela mesma, como polícia, conhecia as palavras-chave e os detalhes que dariam credibilidade à sua versão dos factos. O seu relato estava desenhado para semear a dúvida sobre o estado emocional de Pedro. Afirmou que o seu companheiro tinha estado a passar por uma forte crise pessoal. Mencionou discussões recentes, uma tensão crescente na casa e, sobretudo, insistiu que Pedro tinha tomado a decisão de se ir embora, deixando para trás o seu trabalho e a sua vida sem dar explicações. Este tipo de narrativa, a da fuga voluntária por problemas pessoais, é comum em casos de desaparecimento e, embora não detenha a busca, a atrasa ao reduzir o nível de risco inicialmente percebido. Para reforçar a sua versão, Rosa tomou uma série de medidas calculadas. Utilizou o telemóvel de Pedro nas horas posteriores ao crime, enviando mensagens de texto a amigos e colegas de trabalho. Estas mensagens eram confusas e abruptas, reforçando a ideia de que Pedro estava num estado mental alterado. Uma das mensagens-chave foi enviada a um colega em que supostamente Pedro comunicava a sua baixa, afastamento do trabalho por doença ou motivo pessoal, e o seu desejo de se desligar. Este detalhe era vital, já que proporcionava uma explicação direta e credível para a sua ausência na delegacia. Se um polícia se afasta do trabalho, o seu desaparecimento laboral não gera o mesmo alarme imediato que se simplesmente faltar sem avisar. Enquanto Rosa tece esta rede de enganos, Albert Lopes mantinha-se em segundo plano. O seu papel, tão crucial no assassinato, era agora o de colaborador silencioso e álibi mútuo. Os dois mantiveram um contato constante e discreto, coordenando as suas versões e assegurando-se de que as suas histórias não tivessem fissuras perante o inevitável interrogatório policial. A vantagem que tinham era o seu conhecimento do sistema. Sabiam que provas procurariam, que perguntas fariam os investigadores e, crucialmente, como manipular os vestígios. Contudo, as inconsistências não tardaram a aparecer. A primeira e mais notável foi a própria conduta de Rosa. Os investigadores, e sobretudo o círculo de Pedro, perceberam uma frieza e uma falta de coerência emocional que não se encaixavam com o perfil de uma pessoa que procura desesperadamente o seu companheiro. As suas lágrimas pareciam forçadas, a sua preocupação superficial. Num caso de desaparecimento, o comportamento do companheiro é sempre o primeiro elemento sob a lupa, em observação minuciosa, e o de Rosa não superava o escrutínio emocional. Um ponto de viragem foi o aparecimento da ex-esposa de Pedro. Ela não acreditou nem por um instante na versão de Rosa. Conhecia bem Pedro, sabia que, apesar de qualquer problema pessoal, jamais abandonaria a sua família nem a sua filha sem uma palavra. A sua insistência e a sua pressão sobre as autoridades foram fundamentais para elevar o nível de urgência da investigação. O círculo familiar de Pedro converteu-se na principal força impulsionadora para que o caso fosse tratado não como uma fuga, mas como um possível crime. À medida que a investigação avançava, os investigadores começaram a centrar-se na atividade telefônica e telemática dos envolvidos. Descobriu-se que o último sinal do telemóvel de Pedro tinha sido emitido perto da casa de Vila Nova e La Geltrú, o que contradizia a ideia de que se tinha ido para longe. Além disso, verificou-se que o telemóvel tinha sido utilizado para essas mensagens de baixa e despedida em momentos e lugares que não se encaixavam com uma viagem de fuga, mas com movimentos calculados para simular atividade. Paralelamente, a relação entre Rosa e Albert estava sob a lupa.
Embora eles insistissem que só eram amigos que partilhavam a preocupação por um colega desaparecido, a polícia começou a rastrear as suas comunicações. Descobriu-se um padrão de chamadas e mensagens que se intensificou notavelmente nas horas críticas de 1 e 2 de maio. Não eram comunicações de preocupação, mas de coordenação. A intensidade e a sincronização dos seus movimentos, somadas à sua história pessoal, começaram a desenhar um panorama muito mais escuro do que o da simples amizade. Rosa, sentindo-se encurralada, tentou uma manobra desesperada, desviar a atenção para o seu ex-marido. Numa reviravolta dramática, tentou envolvê-lo no crime, alegando que ele tinha tido uma discussão com Pedro e que poderia estar por trás do desaparecimento. Esta ação não fez mais do que corroer a pouca credibilidade que lhe restava, já que a polícia rapidamente descartou a participação do seu ex-marido. O seu testemunho estava a tornar-se inconsistente e contraditório, sinal de que estava a improvisar para tapar os buracos da sua narrativa original. A polícia já não estava a procurar um homem desaparecido. Estava a procurar um corpo. As mentiras de Rosa e Albert, longe de os proteger, estavam a delimitar a área da investigação. Tinham centrado o caso num triângulo de ciúmes e traição dentro da própria guarda urbana, e tinham proporcionado, através das suas próprias ações, um mapa dos seus movimentos. O carro de Pedro era a peça-chave que faltava neste macabro puzzle. Se Pedro se tinha ido embora, onde estava o seu veículo? A ausência do seu Volkswagen Golf era um vazio inexplicável no álibi da fuga voluntária. Uma pessoa que se vai embora de forma intempestiva não desaparece sem o seu meio de transporte. A polícia sabia que se o carro aparecesse, provavelmente o faria com uma história violenta associada. E o veículo, no plano dos assassinos, já tinha sido reduzido a cinzas. Não tardaria a ser descoberto. As horas de incerteza estavam prestes a terminar, e a verdade, embora calcinada, estava para se revelar. A tensão acumulada durante a primeira semana de maio de 2017 atingiu o seu ponto de ruptura com uma chamada. A polícia da zona de Alt Penedès, outra comarca, região da Catalunha, adjacente à área de Barcelona, a vários quilômetros de Barcelona e da casa de Vilanova i la Geltrú, alertava para o achado de um veículo calcinado num local solitário. O lugar era a área arborizada que rodeia o pantano de Foix. A localização, intencionalmente remota, sugeria uma tentativa premeditada de ocultação e destruição de provas. O achado ocorreu graças ao trabalho de rotina de agentes florestais ou da Guarda Rural, equivalente à Polícia Florestal ou Ambiental no Brasil, que vigia a zona. O que encontraram foi uma carcaça metálica irreconhecível, reduzida a cinzas e sucata pela intensidade do fogo. Um Volkswagen Golf. Após a verificação do número de chassis, confirmou-se o que os investigadores já temiam. Era o carro de Pedro Rodrigues, o agente da guarda urbana supostamente desaparecido. Esta descoberta dinamitou imediatamente a versão da fuga voluntária sustentada por Rosa Peral. Um homem que decide ir embora não queima o seu próprio carro num bosque remoto. O cenário era dantesco e falava de violência extrema. A calcinação do veículo não tinha sido um acidente, era um ato deliberado, executado com a intenção de que o fogo destruísse qualquer prova biológica ou impressão digital que pudesse ficar no interior e exterior do carro. A polícia científica e judicial deslocou-se para o local. O trabalho de campo num veículo calcinado é extremamente difícil, já que o calor intenso altera e destrói a evidência. Iniciou-se uma exaustiva e delicada recolha de amostras. Os técnicos centraram-se na busca de qualquer resto orgânico que pudesse confirmar a presença de Pedro dentro do carro no momento do incêndio. A descoberta-chave não tardou a chegar, embora a sua confirmação tenha exigido uma análise forense minuciosa. Nos restos do banco traseiro, completamente desintegrados pelas altíssimas temperaturas, os peritos encontraram pequenos fragmentos ósseos. Estes restos, extremamente carbonizados, foram enviados para o laboratório para realizar testes de ADN, DNA. O processo foi lento e complexo, mas o resultado foi concludente e devastador. Os restos pertenciam a Pedro Rodrigues. O desaparecimento era, de forma oficial e ineludível, um assassinato.
A confirmação de que Pedro tinha morrido dentro do seu próprio carro, incinerado num ato brutal, mudou por completo o rumo da investigação. O caso deixou de ser um processo de pessoa desaparecida para se converter num homicídio. Os olhares, que já estavam fixos em Rosa Peral e Albert Lopes, voltaram-se acusadores. Eram os únicos que tinham o móvel, motivação, a oportunidade e, o mais importante, o conhecimento e o sangue frio para orquestrar um álibi tão elaborado. Rosa Peral, ao tomar conhecimento do achado do veículo, tentou uma nova manobra de distração. Com a pressão mediática já disparada, a agente recorreu aos meios de comunicação. Nas suas declarações, manteve-se firme no seu papel de vítima, manifestando a sua dor e surpresa. Contudo, a sua atuação era cada vez menos convincente. Falava da necessidade de justiça, mas a sua linguagem corporal e o seu historial de mentiras a delatavam. A polícia judiciária, baseando-se na prova do ADN e na inconsistência dos testemunhos de Rosa e Albert, procedeu à detenção de ambos. A cena da detenção foi chocante, tratando-se de dois agentes da mesma corporação policial. Rosa e Albert foram levados para instalações policiais, mas separadamente, para evitar que pudessem coordenar uma última versão dos factos. O interrogatório foi uma batalha psicológica. Rosa e Albert, cada um por seu lado, mantiveram inicialmente uma fachada de inocência. Mas sob a pressão da evidência, o muro da cumplicidade começou a rachar. A polícia científica já tinha provas irrefutáveis, não só os restos de Pedro no carro, mas também a análise do telemóvel de Rosa, que mostrava uma intensa comunicação com Albert nas horas cruciais do crime. Além disso, a geolocalização dos telemóveis situava Albert nas proximidades da casa de Rosa em Vila Nova e La Geltrú na noite do assassinato, e ambos os telemóveis moveram-se de forma coordenada em direção à área do pantano de Foix. A primeira a ceder, embora de forma enganosa, foi Rosa. Numa reviravolta desesperada, tentou culpar exclusivamente Albert. Afirmou que Albert, cego pelos ciúmes e a obsessão por ela, tinha matado Pedro e a tinha coagido a ajudá-lo a livrar-se do corpo. Esta tática de culpar o outro era uma estratégia de sobrevivência, buscando reduzir a sua própria pena, como cúmplice, participante no encobrimento. Albert Lopes, por sua vez, reagiu à traição de Rosa com uma contra-incriminação. Ele, então, tentou culpar Rosa, argumentando que tinha sido ela quem tinha cometido o assassinato e que ele só tinha corrido para ajudar, movido por um amor e uma lealdade mal entendida. Estas duas versões contraditórias, uma acusando o outro de ser o autor material, converteram-se na base de todo o processo judicial posterior. Ambos se confessavam participantes na eliminação do corpo e no encobrimento, mas negavam ser o autor solitário da morte. O que se confirmou através das declarações, e que se converteu na hipótese principal da acusação, foi a ação conjunta e coordenada. A forma de proceder, o planeamento do transporte do corpo e a queima do veículo demonstravam que não foi um ato impulsivo de uma só pessoa, mas o resultado de um plano ideado por duas mentes que partilhavam um objetivo: eliminar Pedro e sair impunes. A detenção e o posterior encarceramento provisório de Rosa Peral e Albert Lopes, prisão preventiva, chocaram a guarda urbana. A imagem da instituição ficou gravemente danificada. Dois dos seus agentes, treinados para proteger os cidadãos, eram agora os principais suspeitos de um assassinato brutal, marcado pelo triângulo passional. O achado macabro no pantano de Foix não só revelou a morte de Pedro Rodrigues, mas também desvendou a escuridão que se escondia por trás do uniforme e da aparente normalidade. A partir deste momento, a investigação centrou-se na recolha de provas periciais que pudessem desmascarar as mentiras cruzadas dos dois acusados e determinar o grau de participação de cada um no crime. O carro calcinado tinha se convertido na prova rainha, prova principal, Smoking Gun, que apontava diretamente para a morte violenta de Pedro Rodrigues e a detenção de Rosa Peral e Albert Lopes. A fase de instrução, fase de inquérito e preparação para o julgamento, transformou-se numa metódica e complexa recolha de provas periciais. O objetivo da equipa de investigação era duplo:
desmantelar as versões contraditórias dos acusados, que se culpavam mutuamente, e construir um relato judicial único e sólido que demonstrasse a coautoria, participação conjunta e acordada no crime. A prova principal, o veículo calcinado, ofereceu a primeira via de investigação. Os restos ósseos de Pedro Rodrigues, embora mínimos, foram a confirmação do assassinato. Contudo, para determinar a causa e o local exato da morte, a promotoria, Ministério Público, teve que recorrer a uma série de provas indiretas, mas poderosas. O primeiro pilar da acusação centrou-se na geolocalização e nos dados telefônicos. Esta foi a arma mais eficaz para desmantelar o álibi da fuga. A análise forense dos telemóveis, celulares, dos três envolvidos, Rosa, Albert e Pedro, foi crucial. Os dados das antenas de telefonia mostraram que o telemóvel de Albert Lopes foi ativado perto da casa de Rosa em Vila Nova e La Geltrú durante a madrugada de 2 de maio, a hora estimada do crime, apesar de Albert ter negado estar ali. Mais revelador ainda foi o movimento coordenado dos telemóveis. Entre as 4 horas da manhã e as 7 horas da manhã, os telemóveis de Rosa e Albert, e o da vítima que já estava em posse dos assassinos, moveram-se de forma sincrônica de Vila Nova e La Geltrú até a área do Pantano de Foix, reservatório de Foix. Este padrão de viagem conjunta provou que ambos estavam juntos, realizando o transporte e a queima do carro e do corpo de Pedro. Não se tratava de um encontro casual ou da ajuda coagida que Rosa alegava, mas de uma logística criminal perfeitamente planeada. O segundo pilar proveio da análise de resíduos e da criminalística forense na casa de Rosa. Apesar dos esforços de limpeza, os investigadores procuraram qualquer vestígio de sangue ou violência. A casa foi submetida ao teste do luminol, uma substância que detecta restos de sangue mesmo que tenham sido limpos exaustivamente. Embora os resultados tenham sido difíceis de interpretar devido à limpeza química, foram encontrados indícios de restos biológicos de Pedro na bagageira, porta-malas, do veículo de Rosa, um indício de que o corpo pode ter sido ali introduzido antes de ser transferido para o Golfe e queimado. O mais incriminatório, no entanto, foram os relatórios dos vizinhos. As testemunhas e o círculo social conformaram o terceiro pilar. O casal de idosos que vivia perto de Rosa em Vila Nova e La Geltrú testemunhou sobre uma série de sucessos estranhos nas horas posteriores ao desaparecimento. Mencionaram ter visto movimentos invulgares de veículos e, o mais significativo, ouviram uma forte discussão na casa de Rosa durante a noite do crime, seguida de um silêncio antinatural. Além disso, foi encontrado um testemunho de uma mulher que assegurava ter visto Rosa e Albert juntos, agindo de forma nervosa, nas imediações da casa naqueles dias. Mas, talvez, a prova mais insidiosa foi a que se referia ao uso da tecnologia para simular a vida de Pedro. As mensagens enviadas do telemóvel de Pedro aos seus amigos e familiares após a sua morte foram analisadas linguisticamente. Os peritos determinaram que o estilo de redação, o uso de certas frases e a hora de envio não correspondiam aos padrões habituais de Pedro, mas eram mais coerentes com a forma de se expressar de Rosa. Isto foi a prova definitiva da manipulação e da tentativa de encobrimento. Uma das mensagens, em que se referia à sua própria filha de forma invulgar, foi determinante para convencer o júri de que não tinha sido escrita pela vítima. Finalmente, o quarto pilar baseou-se no móvel, motivação, do crime, os ciúmes e o dinheiro. A acusação sustentou que o assassinato não foi um acidente, mas a solução extrema para um problema emocional e logístico. Pedro era um obstáculo para a continuidade da relação tóxica e mutuamente benéfica entre Rosa e Albert. Além disso, a morte de Pedro em casa de Rosa, no contexto da sua relação, facilitava a Rosa uma série de benefícios posteriores relacionados com seguros e pensões que a promotoria não descurou. A promotoria e a acusação particular da família de Pedro construíram um relato linear. Rosa e Albert, unidos por uma relação passional e a cumplicidade profissional, planearam o crime. Albert foi à casa de Rosa na noite de 1 para 2 de maio. Juntos, e de forma coordenada, assassinaram Pedro, provavelmente enquanto dormia ou de forma rápida para evitar o ruído que pudesse acordar as filhas de Rosa.
Em seguida, carregaram o corpo no carro, transportaram-no para o pantano de Foix e incineraram-no para eliminar os vestígios de violência e o ADN, assegurando-se de que a causa da morte nunca pudesse ser determinada com certeza. As defesas de Rosa e Albert tentaram dinamitar esta construção com as suas versões contrapostas. Ela culpava ele, e ele culpava ela. Mas a solidez das provas científicas e a geolocalização, que demonstravam a ação conjunta, fizeram com que as suas mútuas acusações, longe de os exculparem, servissem unicamente para confirmar a participação de ambos no crime. As provas periciais converteram-se na linguagem fria e objetiva que desmantelou a teia de mentiras que dois agentes de polícia tinham tentado construir. O caso já não se baseava em quem tinha puxado o gatilho, mas no facto irrefutável de que ambos estavam presentes e atuaram para apagar Pedro Rodrigues da face da terra. O caminho estava aberto para o julgamento. As provas apontavam para um pacto de sangue e fogo, consumado por duas pessoas que tinham usado o seu conhecimento da lei para tentar ludibriá-la. A 3 de fevereiro de 2020, quase 3 anos após o macabro achado no pantano de Foix, iniciou-se a audiência oral na Audiência Provincial de Barcelona, Tribunal de Segunda Instância. O interesse mediático era frenético. Não era apenas um true crime com todos os ingredientes de paixão e violência, mas envolvia agentes de uma corporação de segurança, adicionando uma camada de escândalo institucional. O júri popular, composto por 9 cidadãos, tinha diante de si a tarefa de discernir a verdade entre um mar de mentiras e versões contrapostas. No banco dos réus sentaram-se Rosa Peral e Albert Lopes, ladeados pelos seus respectivos advogados. A estratégia de ambos foi a mesma que mantiveram desde a detenção, uma incriminação cruzada e total. As suas defesas não negaram o assassinato e o posterior encobrimento, mas centraram-se em desviar a autoria material, quem de facto executou o ato de matar, do crime para o outro. Este choque de narrativas converteu o julgamento num espetáculo dramático e cínico. A promotoria e as acusações particulares, que representavam a família de Pedro Rodrigues, atuaram de forma unificada. A sua tese era clara: coautoria. Argumentavam que, independentemente de quem executou o golpe fatal, o crime foi um pacto mútuo, ideado para eliminar um obstáculo na sua relação tóxica e continuar com as suas vidas sem a interferência de Pedro. O julgamento começou com a declaração de Rosa Peral. O seu testemunho foi uma performance calculada. Apresentou-se como uma vítima coagida, uma mulher fraca aprisionada por um homem obsessivo, Albert Lopes. Rosa narrou que Albert se apresentou na sua casa naquela noite com a intenção de falar com Pedro, que o encontro escalou para uma briga, e que Albert foi quem matou Pedro de forma violenta. Segundo a sua versão, Albert a ameaçou de fazer mal às suas filhas se não o ajudasse a livrar-se do corpo e a simular o desaparecimento. Rosa mantinha que a sua participação se limitou ao encobrimento, agindo sob o medo e o choque. Descreveu o transporte do corpo na bagageira do carro e a posterior queima em Foix como atos aos quais foi forçada. Quando foi a vez de declarar de Albert Lopes, a versão inverteu-se por completo. Albert afirmou que Rosa era a autora intelectual e material do crime. O seu relato a pintava como uma mulher fria e manipuladora que tinha planeado a morte de Pedro para recuperar a relação com ele. Albert testemunhou que, ao chegar à casa, Rosa já tinha matado Pedro e que ele, cego pelo amor que sentia por ela e pela necessidade de a proteger, foi ajudá-la no processo de eliminação de provas. A sua defesa centrou-se na excludente de culpabilidade incompleta, eximente incompleta, por medo insuperável ou arrebatamento passional, alegando que a sua participação foi uma reação emocional impulsiva para proteger a mulher que amava. A sala de audiências converteu-se num campo de batalha de mentiras, onde cada declaração dos acusados era desmentida imediatamente pelo outro. Contudo, o verdadeiro peso do julgamento recaiu sobre os peritos e os especialistas da polícia científica. Os peritos em telecomunicações foram a pedra angular da acusação.
Com gráficos e dados irrefutáveis, demonstraram que os telemóveis de Rosa e Albert não só se moveram juntos até Foix, mas que a intensa coordenação nas chamadas e mensagens nas horas críticas era incompatível com a versão de uma mulher aterrorizada e um homem que agia sozinho. A sincronia criminosa confirmava o acordo prévio. Os legistas, peritos forenses, e os bombeiros que foram ao pantano de Foix testemunharam sobre a brutalidade do método. Explicaram que a alta temperatura alcançada no carro, facilitada pelo uso de um acelerador, não deixava dúvidas sobre a intenção de apagar toda a evidência, um ato que requeria planeamento e o sangue frio de profissionais familiarizados com a cena do crime. Finalmente, as testemunhas de acusação, desde o ex-marido de Rosa, até colegas da guarda urbana e vizinhos, detalharam o padrão de conduta volátil, ciumenta e manipuladora dos acusados, especialmente de Rosa. Os testemunhos sobre a vida íntima e profissional dos 3 agentes serviram para estabelecer o móvel, motivação, um ambiente de ciúmes, toxicidade e traição dentro do quartel. A perita de voz analisou as mensagens enviadas do telemóvel de Pedro, confirmando que a redação era alheia à vítima e própria de Rosa. Após semanas de declarações explosivas e a apresentação da evidência científica, o júri retirou-se para deliberar. A tarefa era complexa, pois não havia uma testemunha direta do assassinato. Mas o cúmulo de provas indiciárias, a geolocalização, a coordenação da queima, as mentiras cruzadas e o móvel, era avassalador. O veredito chegou em abril de 2020. O júri popular desconsiderou por completo as versões exculpatórias de ambos os acusados. Consideraram provada a coautoria do crime. O júri concluiu que tanto Rosa Peral como Albert Lopes planearam e executaram o assassinato de Pedro Rodrigues na casa de Vila Nova e La Geltrú. A sua atuação posterior, queimando o corpo e fingindo o desaparecimento, foi a prova do pacto criminoso. A 15 de abril de 2020, a sentença foi tornada pública. Rosa Peral e Albert Lopes foram condenados a penas de prisão de mais de 20 anos. Rosa Peral recebeu 25 anos de prisão pelo crime de assassinato com o agravante de parentesco, alevosía por ser companheira da vítima, já que era companheira da vítima. Albert Lopes foi condenado a 20 anos de prisão por assassinato com alevosía, circunstância agravante de traição ou emboscada. Além disso, ambos foram condenados a pagar uma indemnização milionária à família de Pedro. A sentença não só castigava o crime, mas também condenava a traição e a manipulação. A justiça espanhola concluiu que 2 agentes da lei tinham usado o seu conhecimento profissional para cometer e encobrir um assassinato. O julgamento terminou, mas as perguntas sobre o motivo exato da alevosía e os detalhes da execução ainda pairam no ar, selando o destino de Rosa e Albert atrás das grades. O veredito e a sentença da Audiência Provincial de Barcelona marcaram o fecho formal do caso judicial, mas não o fim do seu impacto. O crime da guarda urbana ficou gravado na memória coletiva como um caso de manual sobre como a obsessão, a traição e a falta de escrúpulos podem corromper até aqueles encarregados de salvaguardar a lei. Contudo, apesar da solidez da condenação, o caso deixou atrás de si um rasto de interrogações que impedem falar de um fecho total. A principal incógnita que paira sobre a trama é o detalhe exato da execução. A sentença estabeleceu a coautoria e a alevosía, ou seja, o assassinato cometido com um método que assegura a sua execução sem risco para o assassino. Mas, como morreu exatamente Pedro Rodrigues? O corpo, calcinado ao ponto da desintegração, não permitiu aos legistas determinar a causa exata da morte. A promotoria sugeriu que pode ter sido asfixiado ou golpeado enquanto dormia, uma ação compatível com a alevosía. O júri teve que basear a sua decisão no conceito de prova indiciária, provas circunstanciais, não diretas. Este caso converteu-se num exemplo de como a tecnologia, os dados de geolocalização, os registros de chamadas, as mensagens de texto, pode ser mais eloquente do que uma testemunha presencial. Foram os próprios telemóveis de Rosa e Albert, e o uso coordenado que fizeram deles para encobrir o seu crime, que se converteram nas testemunhas mais fiáveis.
Os seus movimentos sincronizados na madrugada em direção ao pantano de Foix desvendaram o seu pacto de sangue. Outro elemento de fascinação e repulsa foi a absoluta frieza dos condenados. Rosa Peral e Albert Lopes eram agentes de polícia, pessoas treinadas em procedimentos de investigação e criminalística. Usaram este conhecimento para tentar eliminar as provas, desde a limpeza meticulosa da casa até a incineração do corpo num lugar isolado. O facto de ambos, individualmente e de forma coordenada, terem mantido o álibi do desaparecimento durante dias, dando entrevistas e fingindo preocupação, sublinhou o nível de dissociação e manipulação que possuíam. O julgamento também lançou luz sobre o ambiente de toxicidade e camaradagem perigosa que pode ser gerado em corporações policiais fechadas. O triângulo amoroso não era um segredo na guarda urbana. Os ciúmes, as rupturas e as reconciliações de Rosa e Albert eram conhecidos. A tragédia de Pedro Rodrigues foi, em parte, o resultado de uma espiral de drama profissional e pessoal que ninguém soube ou quis parar a tempo. A sentença, ao condenar 2 agentes, serviu como um toque de atenção sobre a necessidade de limites estritos entre a vida pessoal e a profissional neste tipo de instituições. As consequências para os condenados foram diversas. Rosa Peral, a figura mais mediática, tentou continuar com a sua estratégia de vitimização mesmo depois do veredito, concedendo entrevistas da prisão e participando em documentários. Albert Lopes manteve um perfil mais discreto, mas igualmente inabalável na sua versão da história. Hoje em dia, ambos cumprem as suas penas em prisões separadas da Catalunha, destinados a passar as próximas 2 décadas atrás das grades. A família de Pedro Rodrigues, a vítima desta história de ambição e loucura, encontrou na sentença uma forma de justiça, embora a dor da perda irreparável persista. O caso da guarda urbana, com a sua mistura de uniformes, mentiras, ciúmes e fogo, converteu-se num relato arquetípico de como a tentativa de um crime perfeito é, quase sempre, frustrada pela imprudência dos assassinos e pela objetividade ineludível da ciência forense. O silêncio do pantano de Foix, que tentaram que engolisse o corpo de Pedro, acabou por falar, revelando uma verdade brutal que começou numa casa e terminou numa sala de tribunal. O caso está encerrado judicialmente, mas a história de Rosa, Albert e Pedro, um relato sombrio da polícia de Barcelona, continuará a ser objeto de análise e reflexão sobre as profundezas da maldade humana. Se você valoriza análises objetivas e aprofundadas de crimes reais, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like para apoiar nosso trabalho. Sua participação é fundamental. Deixe um comentário e junte-se à comunidade Misteria. Chegamos ao final deste capítulo, mas a verdade silenciada de Assunta Basterra apenas começou a emergir. Exploramos a vida superficial de pais que tinham tudo, e a trágica realidade que escondiam, mas agora, a engrenagem da justiça é posta em marcha. No próximo e crucial vídeo, aprofundar-nos-emos no coração do processo judicial, o julgamento que chocou a Espanha. Analisaremos detalhadamente como a promotoria, Ministério Público, e a acusação particular, advogados de defesa da vítima ou da família, conseguiram desmantelar, peça por peça, o álibi perfeito que Rosário Porto e Alfonso Basterra tentaram construir. Preparem-se para ouvir o testemunho arrepiante dos peritos forenses e toxicologistas que apresentaram a prova irrefutável. Falaremos das quantidades massivas de lorazepam, Orfidal, um tranquilizante potente, encontradas no corpo de Assunta, uma dose letal que demonstrou que o plano dos seus pais não foi improvisado, mas um envenenamento paulatino que durou meses. A chave deste caso não reside apenas no crime horrendo, mas na traição tecnológica. Veremos como os especialistas em informática rastrearam cada um dos movimentos digitais de Alfonso Basterra. Desde a compra pela internet de centenas de comprimidos de Orfidal, meses antes do assassinato, até as mensagens apagadas dos seus telemóveis, celulares, que a Guarda Civil, Força de Segurança Nacional Espanhola, equivalente à Polícia Federal em alguns aspectos, conseguiu recuperar. Um rastro digital que atuou como um segundo par de algemas. E, claro, dissecaremos as versões contraditórias e inconsistentes de Rosário e Alfonso.
As suas mentiras não se dirigiram apenas à polícia, mas também ao júri, revelando o seu nulo arrependimento e o seu frio planeamento. A verdade é inegável: os pais perfeitos revelaram-se os predadores da sua própria filha. Se quer saber como foram sentenciados a 18 anos de prisão e quais foram as últimas palavras que selaram o seu destino na sala do tribunal, subscreva o nosso canal e ative o sino para não perder o próximo e definitivo vídeo. A verdade de Assunta Basterra merece ser contada completa.